Explicar a goleada do Flamengo pra cima do Vasco só com a expulsão do João Vitor, na real é tentar desmerecer uma atuação histórica, em que o Flamengo não ganhou nada de graça, e sim conquistou, por conta da sua competência, mas principalmente da organização tática. E logo no comecinho do jogo, coisa de 5 minutos de bola rolando, eu quero chamar a atenção de vocês para a organização defensiva do Flamengo, dar uma olhada no Arrascaeta sinalizando pro Pedro fechar com ele nessa primeira linha aí, mais perto da zaga do Vasco, num 4-4-2, justamente o que a gente tá se acostumando a ver nessas últimas partidas do Flamengo. E eu quero chamar a atenção de vocês, antes de falar sobre a estratégia do Vasco, para a dinâmica desse jogador aí, do De La Cruz, que várias vezes se desgarrou da segunda linha de marcação, da segunda linha de 4 do Flamengo, para pressionar a saída de bola do Vasco, que por sua vez tentou muito esse tipo de ligação defesa-ataque, buscando o Verratti ou então os pontas. Agora então com o campinho, eu acho que isso tudo vai ficar muito mais visual. O Flamengo num 4-2-3-1, que em tese é a formação de saída, mas sem bola a gente vai ver esse time exatamente assim, ó, o Arrascaeta subindo para fazer com o Pedro essa primeira linha de marcação, Cebolinha fechando com De La Cruz, Alan e Gerson essa segunda linha, e aqui atrás normal Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Matias Vinha. Agora uma outra variação quando esse time do Flamengo tem a bola, a saída é sempre formada por 3 jogadores que podem mudar, aliás mudam bastante, pode ser Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela, ou então o Varela vai mais à frente para fazer essa dinâmica com o Gerson, lá na frente fica o Matias Vinha, ou então até mesmo sobem os 2 laterais e quem volta é o Alan, às vezes inclusive o De La Cruz. E algo muito interessante que fez parte desse jogo especificamente, que eu quero ver acontecer mais vezes, é o Arrascaeta caindo mais perto dessa primeira linha do Flamengo para fazer a bola rodar. Essa dinâmica aqui com Arrascaeta, De La Cruz jogando próximos um do outro funcionou muito bem. O que eu mostrei no campinho tá na hora da gente ver na prática. A saída de bola do Flamengo com 3 jogadores, Fabrício Bruno, Davi Luiz, De La Cruz, e também o quarto elemento que estava destacado ali é o Alan, que vai participar da dinâmica com o De Arrascaeta que eu mostrei no campinho. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero chamar a atenção pro 5-4-1 do Vasco, bem blocadinho, bem armadinho para conseguir sair em contra-ataques rápidos. E aí sim, quando o De Arrascaeta vem receber essa bola no pé da primeira linha, no pé do De La Cruz, nota como o Alan ataca entre linha de defesa e meio campo do Vasco, e além dele tem outros 4 jogadores ocupando justamente essa faixa de campo, entre meias e laterais do time do Flamengo, que funcionam numa dinâmica de enquanto um tá por fora, o outro tá por dentro, e isso vale pros 2 lados, tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo. Aí sim a gente vê o Payet muito na habilidade, na individualidade e também um pouquinho de sorte, conseguir sair dessa marcação ali, desse perde-pressiona do Flamengo. E aí o contra-ataque do Vasco se desenha de novo, como a gente tinha falado, pelas laterais, nesse caso pela ponta direita. A gente vê também o Verratti ali e outros jogadores do Vasco chegando na entrada da grande área, mas a recomposição defensiva do Flamengo, além de estar forte no perde-pressiona, quando conseguia furar essa pressão, o Flamengo conseguia encurralar os jogadores do Vasco. Só que aí você vai falar, pô, como assim conseguir encurralar? Foi justamente desse lateral que saiu o gol. Ok, é bem verdade, só que pra mim é muito mais mérito na finalização do Verratti, que encontra um pombo sem asa, depois que a bola vem, ele nem pensa, né? Ele só mete uma chicotada pro fundo do gol, do que uma falha, algo que o Flamengo precisa ficar de olho. Pelo menos eu enxergo dessa forma. E agora então que o Vasco já tinha vantagem no placar, é óbvio, né, que um time que já foi pro Maracanã para se defender ia jogar ainda mais fechadinho e abusando muito mais também dessas ligações defesa-ataque, buscando o Verratti, buscando a referência. O ajuste que o Flamengo tinha que fazer defensivamente era justamente para que o Payet, que estava destacado na tela, não recebesse essas segundas bolas com tanta tranquilidade, porque ele tem calma, visão de jogo e principalmente qualidade no passe para distribuir a bola entre os laterais e também pontas do Vasco. Pelo lado direito o Ryan e o Pumita Rodrigues, que sempre buscavam bastante a referência, o Verratti lá na frente. E uma dessas maneiras de inutilizar o Payet foi justamente subindo as suas linhas de marcação, e eu quero chamar a atenção de vocês, além do 4-4-2, como o Arrascaeta. A gente já falou da importância dele com bola, né? Mas sem bola também o Arrascaeta foi importantíssimo nesse jogo. Nota que ele induz o erro do adversário. E aí sim, o Flamengo tem a situação de contra-ataque, numa igualdade numérica, 4 contra 4, e por mais que o Gerson tivesse pedindo a bola, era óbvio que o Cebolinha, na fase que ele tá,
óbvio que ele ia pra dentro. E por mais que a essa altura o empate já tivesse bem maduro, ele só acontece por conta dessa jogada e especificamente por conta da movimentação que a gente tá elogiando aqui do De Arrascaeta. Ele já repara que o Cebolinha vai voltar a bola pra primeira linha do Flamengo, pra linha de defesa, e ele acompanha essa movimentação, porque não tem nenhum motivo pra ele ficar brigando com a linha de 5 em frente da linha de 4 do Vasco ali na entrelinha. Não, ele volta, recebe a bola, vê o jogo de frente e encontra o passe pro Matias Vinha, que tá participando justamente daquela dinâmica que a gente vem falando aqui também, enquanto o Everton, Cebolinha tá por dentro, o Vinha tá por fora. Ele não consegue o passe, mas é justamente desse lateral aí e claro, dessa pichotada absurda do Maicon que o Arrascaeta no perde, pressiona bem rápido, nota a importância dele mais uma vez sem bola, consegue forçar o erro, mais um erro da defesa do Vasco, que errou bastante durante o jogo, a gente vai ver aqui, e aí sim, sobra a bola no pé do Cebolinha, na entrada da grande área, que com muita gente na frente acerta um chutaço. Só que, como a gente tava falando aqui, os erros defensivos desse time do Vasco não se limitaram só ao Maicon, o meio-campo errou bastante também na marcação e é justamente o que a gente vai ver nesse lance, que é uma saída de bola do Vasco. A gente viu o Flamengo bem destacadinho ali num 4-4-2, teve um erro do Gerson nesse lance que acaba deixando o jogador mais aberto, o Piton aqui pelo lado esquerdo completamente livre de marcação, abre um buraco no meio campo do Flamengo, buraco esse justamente que o Galdames vai explorar para armar o contra-ataque, um ataque na verdade do Vasco lá pelo lado direito do jeitinho que a gente tá acostumado. Eu quero chamar a atenção de vocês justamente para esse movimento aqui que faz o Galdames, mandando um esforço a dupla dele na volância desse time do Vasco avançar, enquanto o ataque se desenvolve do Vasco lá pelo lado direito, mais uma vez buscando o cruzamento para referência pro Verratti, tinha o Ryan também lá dentro da área. E aí sim, quando o Flamengo, que tava muito bem defensivamente, a gente já falou aqui, né, recupera a posse, dá uma olhada onde tá o esforço. Beleza, tá fazendo o perde pressiona como o parceiro dele mandou, só que olha onde tá o parceiro dele que mandou ele subir, deixou completamente o time do Vasco vendido lá atrás. E aí sim, o De La Cruz encontra o passe na entrelinha e tem um espaço gigantesco onde estão habitando 3 jogadores do Flamengo. Só 3 caras pouco perigosos, né? Pedro Arrascaeta e também o Cebolinha, que tentou pegar o Léo Jardim desprevenido. Aí o Léo Jardim matou no peito, matou bonito, tava 1-1, 31 minutos, tudo certo, né? Só que o Vasco tava cedendo muitos espaços e a resposta para essa defesa de peito veio depois do Cebolinha escanear o campo 2 vezes, ele olha a marcação por Wi-Fi aqui, né? Distanciamento social dos 2 jogadores, induz a marcação do Vasco pro lado esquerdo, para fora da grande área ali, né, na direção pro lado esquerdo dele, ele puxa pra direita e coloca no peito do Pedro, pra responder, fazer o 2-1 e a partir daí virou passeio. E virou passeio porque o Vasco tava completamente desnorteado e a marcação tava péssima, o que deixa isso muito claro é justamente esse lance que a gente tá vendo aqui na tela, nem 10 minutos depois do Pedro conseguir se desvencilhar com muita facilidade da marcação do Vasco no escanteio, o Davi Luiz repete a dose e pega um voleio um pouco à frente ali na marca do pênalti, escoltado por 7 jogadores do Vasco que estavam assistindo. No começo do vídeo a gente falou, o Flamengo não ganhou nada de graça, ele criou todas as situações que se apresentaram para ele no jogo. E a expulsão do João Vitor começa nesse lance aí. Vocês viram, né? O Alan tava marcando o Payet se desvencilha da marcação e o Alan, obviamente, não consegue perseguir 2 jogadores e ele opta por seguir o volante do Vasco. E aí sim, quando o Payet tá livre de marcação, olha só quem tenta antecipar, o De La Cruz. Ele não consegue antecipar, é bem verdade, mas de qualquer forma, essa pressão que fez o time do Flamengo no Vasco faz com que o Vasco erre. E assim, o time do Tite recupera a posse. E a expulsão do João Vitor fica ainda mais madura depois desse lance, que começa com o Gerson aqui do lado direito e vai terminar com o próprio Gerson, só que lá do lado esquerdo. Aliás, sobre essa nova função do Gerson no Flamengo do Tite, eu fiz um vídeo e vou deixar aqui no card pra vocês. Só que agora eu quero falar justamente dessa pressão completamente desajustada da equipe do Vasco, que lembra, né? Tava marcando num 5-4-1, só que tá pressionando num 5-3-1. Essa falta desse quarto elemento é justamente a questão que tá levantando o Ryan, perguntando cadê esse cara que não tava pressionando o Matias Vinha.
Vinha. O Matias Vinha que é um lateral com qualidade para fazer esse tipo de passe. Encontrar o Gerson lá do lado esquerdo agora, atacando a última linha, e ele vai ganhar do João Vitor no corpo, que já começa a desestabilizar ainda mais o jogador do Vasco. E tá aqui a expulsão, que vai reunir elementos de alguns dos lances do primeiro tempo que eu mostrei pra vocês. Saída de bola do Vasco, Flamengo armado num 4-4-2 e sem bola. O Arrascaeta, como a gente já viu no primeiro gol do Flamengo, combatendo bastante, pressionando quem tá com a bola. Nesse caso, o Léo, que vai tentar um passe pro João Vitor e dá uma olhada quem já tá aparecendo ali. O De La Cruz, que dessa vez não só tenta, mas consegue antecipar e sofre uma falta escandalosa. Mas não tem nem como a gente começar a falar do segundo tempo entre Vasco e Flamengo sem destacar dois caras que foram muito bem também nos últimos 45 minutos desse jogo. O primeiro deles, o Gerson, já destacado aí na tela, trabalhando essa segunda bola com o Pedro, e o Pedro liga justamente no outro destaque dessa partida. Georgian de Arrascaeta, que aparece cara a cara com o Léo Jardim, tá aí mais uma vez a ligação defesa-ataque do Vasco saindo pela culatra, e o de Arrascaeta marca o 4-1 a favor do Flamengo. Não percam as contas, tá? Aqui a gente já tá vendo mais uma vez a saída de bola do Flamengo com 3 jogadores, o Pulgar aqui fazendo a do Alan nesse momento, Davi Luiz e Fabrício Bruno também participando, o Pulgar já tava no lugar do Alan, e aí sim, o Matias Vinha vai encontrar o de Arrascaeta, com muito campo pela frente, o Arrascaeta mais uma vez, como a gente vem falando aqui, vindo buscar essa bola no pé dos jogadores da primeira linha, e com muito campo pela frente, obviamente, olha só o que o Gerson vai fazer, buscar o espaço às costas do Maicon, que tenta buscar a referência, mas nesse momento ele já tá correndo na subida e o Gerson sai ali quase dentro da pequena área, mas o Léo consegue a cobertura. De novo a gente vai ver a dinâmica do de Arrascaeta, tentando se movimentar para buscar essa bola nos pés da primeira linha. O Varela opta por abrir a bola com o Gerson, e aí sim, nota a movimentação do Arrascaeta, que já busca a entrelinha, ele tenta abrir a linha de passe para receber, não recebe, e esse movimento é muito interessante. Ele faz que vai atacar a última linha do Vasco, dá um gato no marcador, volta para receber aqui na entrelinha mais uma vez, e agora é muito interessante, porque ele já escaneia o campo, vê que ele tem espaço e ele faz uma sacanagem com o jogador do Vasco aqui, com o volante vascaíno. Gira pra cima dele, aí sim aparece o camisa 27, o Bruno Henrique, completamente livre de marcação para acertar uma finalização maravilhosa. Agora então, antes da gente mostrar o sexto e último gol, que fecha a maior goleada da história desse confronto em campeonatos brasileiros, vamos falar um pouco sobre a função que exerceu o Gabigol, um cara que entra para jogar mais deslocado pelo lado direito, encontrar esses passes e disparar em direção ao campo de ataque, furando a última linha do adversário. Foi justamente o que a gente viu nesse lance aqui, justamente o que acontece no gol marcado por ele. Nota como ele tá mais aberto pelo lado direito, de novo a gente tá vendo ali o de Arrascaeta bem próximo, né, da primeira linha, pedindo a bola para receber, e assim que ele recebe, o Gabigol já ataca a última linha, vai passar por todas, né, a linha de meio campo e também a linha de defesa do Vasco para receber o passe. Quero chamar a atenção de vocês também para a dinâmica pelo lado direito, com o lateral Wesley nesse momento e o Luiz Araújo que tá por dentro enquanto o Wesley tá por fora. E antes da gente ver o gol do Gabigol, eu quero que você deixe aí nos comentários se você, torcedor do Flamengo, já perdoou ou não o Gabigol. Claro, depois de deixar seu like e se inscrever no canal.